Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Under 30 A Jornada, com os destaques da lista Forbes Under 30 de 2022. E hoje, com uma que é Prêmio Jabuti, Luísa Romão. Seja muito bem-vinda. Bom, primeiro eu queria saber de você que você estava contando antes da gente começar a gravar, como é que você ficou sabendo de quando você ganhou o Prêmio Jabuti? Onde você estava? Como é que foi isso? Bom, foi uma grande surpresa, assim. Eu, de fato, não esperava receber esse prêmio. O livro, aos pouquinhos, foi passando, né, assim, para semifinalista, finalista. E eu estava estudando interpretação para cinema em Madrid, na Espanha, né? Eu sou atriz de formação. Na verdade, eu trabalho com teatro, a literatura foi um acaso ali na minha vida. E eu estava lá fazendo uma especialização de interpretação para cinema, para câmera, que é uma coisa que eu sou apaixonada. E, e aí era de madrugada, quando eu recebi a notícia ali através da live, né? Eu fui acompanhando, e aí a primeira notícia de ter recebido como o melhor livro de poesia. E depois, aí sim, eu já tinha até abandonado a live, porque eu já estava comemorando, ligando para todas as amigas, família, amigos. Aí a Carol, né, Fomin, que é a intérprete de Libras e que recebeu o prêmio para mim, depois me avisou que também tinha sido de melhor livro do ano. Então foi uma, assim, uma surpresa inenarrável. E aí depois você entra para a lista Under 30. Como é que foi quando você soube também? Era uma surpresa atrás da outra, assim. Eu tava. 2022 foi agitado para Foi você, né? bastante, assim. Eu brinco que foi meu retorno de Saturno atrasado pelos 2 anos de pandemia, que chegou aos 30, né? E foi, assim, outra surpresa, né? E toda a produção para a gente conseguir fazer a foto lá. E a revista impressa. Aí eu depois pedi para uma amiga, por favor, traz para mim na mala. Ela levou. E eu, tipo, vendo, assim, ao vivo. Foi muito lindo. E o também Guardamos Pedras Aqui, que foi o que ganhou o prêmio Jabuti, você lança ele em 2022 ou Na em verdade, é 2021? 2021. A gente lançou ele durante a pandemia, né? Foi bem no primeiro ano. Eu tinha escrito ele, terminado de escrever em 2020. E lançou em 2021, para concorrer ao prêmio em 2022, né? E aí, enquanto você estava ganhando o prêmio, você já estava lançando o outro, que é o Nadine, né? Exatamente. O Nadine eu publiquei antes de ir para lá estudar, então eu publiquei em setembro do ano passado. É, foi um ano assim de bastante produção artística. E como é que foi? Você fala que a literatura aconteceu depois, quando você já estava exercendo como atriz. Como é que você descobre? Você é de Ribeirão Preto, né? Isso, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu vim para São Paulo em 2010, estudar artes cênicas lá na ECA. E estava super envolvida assim com teatro de grupo, estudando direção. Depois eu fui fazer a EAD, né, que é a Escola de Arte Dramática, também lá na USP, para focar em interpretação para cinema, para performance, investigando muito a cena ao vivo, né? E eu sempre fui uma leitora muito voraz, eu sempre gostei muito de ler. A literatura para mim às vezes é um refúgio, às vezes é uma companhia, às vezes é um lugar de incômodo também, mas sempre nessa posição de leitora, né? E de muito escutar a poesia falada, né? Seja através da forma da canção, ou enfim, né? Das várias formas de poesia oral que a gente tem no Brasil. E aí, na virada de 2000 e... Não, foi 2013, mais ou menos em junho, julho, né? Um momento político, inclusive, muito importante, né? Enfim, né? As Várias jornadas manifestações, todas. jornadas e tal. Eu vou no Slam da Guilhermina, que para, né, assim, quem nunca ouviu falar de slam, slam é um movimento que surgiu na década de 80 em Chicago, né? São batalhas de poesias autorais de até 3 minutos, em que não é permitido usar nem acompanhamento musical, nem objeto, nem figurino, nem cenário, ou seja, é a poeta, o poeta, e poete e o microfone, né? Isso quando tem microfone, porque a maior parte dos slams no Brasil acontecem na rua, em geral com a, assim, a própria voz precisando se sobrepor a todo, né, os ruídos e os sons da cidade. E aí eu vou nesse slam e fico apaixonada, assim. Foi tipo, assim, fisgada. E quando eu vi, eu já estava frequentando. Em 2013, 2014, é o momento que o slam ainda ele tá bem começando no Brasil, né? Ele chegou em 2008, através da Roberto Celadalva e do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Esse ano completa 15 anos da chegada do slam no Brasil.
E nesse momento inicial ali, né, quando eu começo a participar, na verdade você já tinha, né, uma certa história do slam super já rolando, mas era ainda só aqui em São Paulo. E aí, aos pouquinhos, o slam também vai se espalhar pelo Brasil inteiro. E aí, quando eu vejo, eu já estou batalhando, já estou rascunhando ali livros, já estou publicando e, de repente, meu Deus do céu, eu tô lá no Jabuti, na CBL. Legal. Então o livro vem em cima dos poemas que você escrevia para o slam. Os meus 2 primeiros livros, eles têm bastante essa pegada dos poemas que eu fazia na roda. O meu primeiro livro chama Coquetel Motolov. São basicamente ou poemas desses de até 3 minutos e também tem 2 capítulos que são só com poemas curtos. Porque tem uma modalidade de poesia de slam, né, dessa batalha que foi criada aqui no Brasil pelo Daniel Minchoni, que é o menor slam do mundo, ou seja, são poemas de até 10 segundos. Aí tem o mini slam do mundo, que é de até 3 segundos, e o nano, que é poemas de até 1 segundo, né? São poemas-palavras. Então, o meu primeiro livro ele tem bastante essa pegada, ou de poemas curtos, ou de poemas mais longos, né, com essa embocadura de questionar algumas questões sociais. E o Sangria também, ele tem bastante uma pegada, um ritmo dos poemas que eu fazia nas rodas de slam. O meu segundo livro chama Sangria, também foi publicado pelo Selo do Burro. E é um livro em que eu busquei revisitar um pouco a história brasileira, pensando na questão fundamental, assim, né, fundante da violência de gênero. Então, eu vou recontar essa história pensando nos ciclos do meu corpo, com os ciclos políticos e econômicos do Brasil, né, que é esse país que vai se nomear a partir de um ideal patriarcal e a partir de uma mercadoria, né, um país que tem toda uma economia colonial, né, e como que isso vai se entrecruzando com a história da violência contra as mulheres. E aí são 2 projetos que eu experimento muito ele nas rodas, né, eu declamo muito esses poemas, e depois, de 2017 até 2019, eu fico circulando bastante com Sangria. É uma edição bilíngue, ele é um livro quadrado, que você abre para cima, então remete um pouco à estrutura do calendário, e cada poema é acompanhado de uma fotografia. Então, é uma parceria minha com o Sérgio Silva, que é fotógrafo. Ele tirou 28 fotos do meu corpo. E aí eu fui costurando elas com linha vermelha e vários materiais metálicos, como corrente, espelho, prego, alicate, garfo, aliança, arame, né? Pensando em um pouco discutir nessas violências todas. E aí, de 2017 até 2019, eu circulo bastante com esse trabalho, tanto no Brasil quanto na América Latina. E esse trabalho ele é totalmente feito à mão, literalmente. Exatamente. Assim, eu me meti nas artes visuais, assim. Eu tenho um pouco disso, né? De ser uma artista que vem do teatro, chega na poesia através muito dessa performance, dessa palavra falada. E eu sinto que tem alguns projetos que vão pedir, às vezes, outras linguagens, né? Então é isso. Eu tinha muito forte essa imagem da boca costurada. E a gente tem toda uma tradição dentro da história, né, da performance, da body art, né, que são artistas que de fato vão perfurar, né, o próprio corpo. Tem uma performer brasileira, que é Letícia Parentes, que ela costurava no pé com linha, de fato, assim, na pele. Você tem performers como a J. Mombassa, que vai escrever com o próprio sangue, enfim. E no caso do Sangria, eu não queria tanto ir para essa radicalidade do corpo costurado na pele mesmo. Então, a forma que eu encontrei de emular nessa imagem foi costurando a fotografia. Então, foi à mão. E aí era muito curioso assim, o processo, porque é isso, eu não sou das artes visuais. E aí eu fui experimentando papel. Eu vou imprimir num papel mais grosso, imprimir num papel mais fino. Esse papel rasga, esse daqui suporta esses materiais, não, esse daqui não suporta. Aí eu Mas chegava... isso virou uma obra única ou você fez mais de um? São 28 fotografias, uma para cada cada poema. Mas eles estão condensados na No mesma mesmo caixa. livro. Aí a gente tirou foto das fotografias e aí imprimiu o livro. E como é que é para você? Você parece que é uma pessoa que foi bem tratada pela arte, né? É uma exceção, a maioria aqui no país, porque a arte é um negócio, resistência, é complicado a gente conseguir sobreviver disso aqui, né? Você desde pequena sempre quis ser artista? Você foi descobrindo as artes? Você queria, quando você era criança, você queria ser
Você se imaginava em outra profissão? Como é que foi isso para você? Bom, eu sou filha de 2 professores que sempre estimularam muito, né, a leitura em casa, o desenho, as várias formas artísticas, né? Então eu sou, inclusive, meu nome é em homenagem a uma música do Tom, né, e em homenagem a Luísa Erundina. E os meus irmãos são Chico, Caetano e Bethânia. Eu ia te perguntar isso. Eu falei assim, nossa, mas dos teus irmãos só você não é nome de música. Não, Porque você tem a Irundina. porque tem a Erundina e tem o Tom, né? Foi uma homenagem ali ao Tom Jobim também. Então, mas você sempre quis, então você, Sim, sim. Eu você nunca sempre. imaginou em outro lugar. Eu teria, talvez, em outra existência, talvez vontade de fazer direito, assim. Eu gosto bastante, mas acho que meus livros têm um pouco já essa verve também, assim, um pouco de contestatória do direito, né? Assim, uma eloquência, às vezes, de uma procuração. Inclusive, no Pedras tem um poema, né? Que é uma procuração inteirinha. Eu brinco que eu dou vazão ao meu lado de advogada nesses poemas. E como é que foi quando você tem a ideia do Também Guardamos Pedras aqui? A tua descoberta já foi, você já começa a fazer pontes enquanto você está lendo a Ilíada, você revisita depois. Como é que se dá esse processo para você? Bom, em geral, nos cursos de artes cênicas, eles têm uma carga muito pesada, né, de leituras da Grécia Antiga. Isso é uma das coisas que, inclusive, eu tento discutir, né, ou colocar em xeque no livro, que é por que a gente, estando no Brasil, num país, né, na América Latina, continua tão filiado, né, a essa tradição eurocêntrica, grego-latina. Então, eu li muito, durante muito tempo, essa tradição. Durante a faculdade, né, seja através das tragédias, Eurípides, Sófocles, toda uma formação de um pensamento filosófico que vai colocar Platão e, enfim, na Aristóteles como esse início, em detrimento, né, de todas as outras tradições que poderiam estar, né, formando esses conteúdos programáticos dos cursos de artes cênicas, de artes, enfim, né, das humanidades. Então, eu venho dessa tradição de ler muito, né, esses livros, e em determinado momento eu me deparo com a Ilíada. Isso foi na virada de 2016 para 2017. E eu começo a ler. E eu acho que o livro ele nasce do meu espanto perante o horror dessa narrativa. É um livro muito violento, é um livro em que você tem um acúmulo e uma sucessão infindável de mortes e de formas as mais cruéis possíveis de subjugar, de violentar, de exterminar, né, de infligir dor ao outro e à outra. E eu fiquei, assim, né, muito horrorizada mesmo. Ainda mais de pensar que é essa a narrativa que vai ser considerada a fundação da literatura ocidental, né, e que chega nas Américas via um processo muito brutal de colonização também. No momento que eu leio o livro, eu estou viajando pelo interior da Bolívia, visitando o local onde o Che Guevara foi assassinado, e o corpo dele ficou 30 anos desaparecido. Ele estava tentando organizar ali uma guerrilha rural e um levante, enfim, de esquerda, nesse coração do continente latino-americano. A milícia o mata e some com o corpo dele. E hoje, né, depois de 30 anos, finalmente, nos autos, né, pela busca pela justiça, finalmente foi dito o local onde tinha sido enterrado, e hoje tem um museu em homenagem a ele nesse local. Os militares naquela época queriam evitar justamente, né, que você tivesse esse local de memória, né, e de mártir, né? Exatamente. Então, eu estava lendo a Ilíada e visitando esse local. E um dos últimos cantos da Ilíada é um dos mais emocionantes, porque narra. A gente tem a morte do Heitor. O Heitor é o grande herói troiano, é um cara que, para mim, ele vai apontar para uma outra masculinidade, que não é essa masculinidade tóxica de Agamenon, dos gregos. Heitor é morto por Aquiles, e aí Príamo, que é o pai do Heitor, vai, durante a noite, atravessar o acampamento dos gregos, né, o acampamento inimigo, camuflado, chega na tenda onde está Aquiles, e ele beija as mãos de Aquiles, as mãos que mataram seu filho, e pede para Aquiles o corpo do filho.
E aqui eles devolvem o corpo de Heitor, Príamo volta para Troia, para a cidade murada, e aí tem início os ritos fúnebres e a guerra para poder se honrar, né, esses mortos. Do lado dos gregos, o Patroclo, do lado dos troianos, o Heitor. E eu estava visitando exatamente esse local de um corpo que não foi possível de ser velado, né? E isso, a gente olhando para a história do Brasil e da América Latina, é uma prática muito violenta e muito recorrente, que é de nem permitir, né, que as famílias tenham direito aos corpos dos seus e das suas mortas. Isso, se a gente olha para o período colonial, são inúmeros e inúmeras pessoas desaparecidas. Durante o período ditatorial, só no Brasil ainda são 200, né, as pessoas que a gente não sabe. Isso na Argentina, isso, enfim, em várias partes do continente. E ainda hoje, né, com a ação das polícias militarizadas e das milícias, ainda são muitas as pessoas desaparecidas, que as famílias não têm o direito de poder cumprir com os ritos fúnebres. Isso do México até aqui o Brasil, né, gente? E aí eu acho que nesse momento nasceu o start do livro. Pensar essa continuidade dessa violência colonial que está lá na Ilíada e persiste hoje, e também de como que essas tecnologias de morte elas vão se aperfeiçoando, se tornando ainda mais brutais ao longo dos anos, né? Não à toa esse poema pro Homero termina um corpo é um atestado de barbárie. Até os gregos tinham piedade. É muito pesado. E tem uma... Quando a gente pensa na Grécia daquela época, do que a gente, enfim, estuda, também sou ator, estudei os épicos também, mas a gente tinha uma Atena muito colorida, muito colocada num lugar de favorecer o pensamento, favorecer as artes. Como é que você imagina essa sociedade que convivia com esse florescer cultural, que eu acho que a gente até hoje não conseguiu chegar nem perto do que existiu, ao lado de uma visão tão violenta daquele que é o diferente, daquele que me ameaça, indo para as coisas mais primitivas e que são uma tremenda disparidade, mas no extremo oposto da elevação que a gente tem quando o pensamento é voltado para algo cultural. Como é que você vê essas coisas caminhando? A gente não pode esquecer, né, que Atenas, por exemplo, era uma sociedade em que só eram considerados cidadãos os homens da cidade, né? É uma sociedade escravocrata. A gente está falando de uma democracia que foi sustentada a partir de um modo de trabalho escravagista, em que as mulheres não eram consideradas cidadãs, tampouco os estrangeiros e as estrangeiras, né? Então, para mim, não é uma contradição que esse sistema tenha gerado essa cultura, né? E que essa seja uma cultura que, de certa forma, justifica esse modus operandi, né, de organização socioeconômica. E que ele é super condizente também com a forma colonial que vai chegar nas Américas, né? Então, para mim, ler essas narrativas, o tempo inteiro você está se deparando, né, com as formas artísticas, de certa forma, de fundamentar e justificar esse sistema. Isso, por exemplo, na Oresteia, né, que é a única tragédia, a única trilogia que chega para a gente inteira. Né? Nesse período, em geral, eram 3 tragédias e depois uma peça satírico-cômica, né, que formavam as competições de dramaturgia. E a primeira, gente, é Agamenon, né, que conta a volta de Agamenon, que para mim é esse grande déspota, é esse tirano, esse homem que, assim... Entregou a filha, né? Entrega a filha, exatamente, mata a filha de 15 anos para ganhar a guerra. E ele volta e ele é assassinado pela Clitemnestra. A Christa Ulf, que é uma grande crítica literária, escritora, inclusive a epígrafe do Pedras é uma citação do Cassandra, que é um livro dela, ela vai falar que a Clitemnestra é a primeira feminista da literatura ocidental. Porque é uma mulher que, né, é abandonada pelo marido, ela vira uma chefe de Estado, ela se casa com a amante, ou seja, ela, de fato,
se coloca nessa sociedade, ela ainda vinga a morte da filha, né, que foi assassinada pelo marido. E a Oresteia inteira, depois, na sequência, é a morte da Clitemnestra e o julgamento do Orestes, né? Então, o filho vai matar a mãe e aí ele vai ser julgado. E a última parte da Oresteia é o julgamento, de um lado, as Eríneas, que são essas fúrias, né? Essas três forças de uma justiça pré-patriarcal, né? De certa forma, a gente pode pensar aí como um modelo talvez mais matrilinear, que vão falar, olha, Orestes, você matou sua mãe, você cometeu o pior pecado possível, que é o matricídio. Você, assim, merece condenação total. E, do outro lado, você tem Atenas, falando, não, Orestes merece o perdão. E aí é o julgamento. E muita gente lê essa peça de teatro como fundamento do direito moderno, que vai exilar essas fúrias, né? Essa forma de se pensar anterior ou enfim, anterior ao patriarcado, vou tentar simplificar aqui, né? E Atenas vira, então, essa grande figura da justiça, né? E é uma justiça que é patriarcal, é uma justiça que isso, né? Não vai olhar para o lado da Clitemnestra e, de certa forma, absolve Orestes. Então, é isso, você vê ali a dramaturgia, o teatro, criando um imaginário que sustente uma forma patriarcal de sociedade. E me fala, quando você escreve, uma coisa que eu achei muito interessante essa tua associação com o Islã, e você fala muito, você já deu entrevista falando sobre isso, que é a coisa de você declamar a tua poesia. Quando você estava escrevendo Também Guardamos Pedras, você já pensava nele como algo sonoro ali que você ia estar recitando, ou você depois Sim, foi olhar para isso? em geral eu sempre passo pela voz, assim, mesmo quando eu estou escrevendo, às vezes, um texto de ensaio, um texto mais acadêmico, eu sempre digito falando, por exemplo, ou vou escrevendo falando, assim, eu acho que me ajuda muito achar essa respiração, esse ritmo, encarar a palavra, né, não só como significado, mas também como som. Então, isso eu acho que já é parte de qualquer processo meu de escrita, em geral, eu vou falando, assim, passa, em certa medida, pela voz. Agora, o Pedras tem alguns poemas que, sim, eu fui falando antes. E tem um outro lugar meio performativo que tinha alguns poemas que eu pensava neles como outra forma, que não a forma poema clássica, assim, né? Mais comum. Então, tem um poema que é pro Aquiles, né? Que é aquele que é "Oh yeah, eu aceito, oh yeah, eu digo sim, mas antes me mostre seu calcanhar", que pra mim era quase que um poema chaveco pra você escrever num guardanapo, sabe aquela coisa de, entrega pra outra pessoa ali. Então, pra mim tinha essa ideia de trazer essa performatividade de um poema rápido e escrito num guardanapo. Então, teria que ser um poema para ser... ele teria que ser de fôlego curto, né? Um poema breve. Tem o poema para Zeus, né? Que é um poema que pra mim sempre foi um poema escrito. Ele não era um poema para ser falado, né? E ele era um poema para estar escrito em algum muro da cidade. Então, um poema que para mim ele funciona muito na malha urbana, ele funciona, enfim, já fiz ele em alguns espaços públicos e acho que ele tem essa pegada, assim, é um soco, é um pá, tem que estar na cidade. Tem o poema para o Menelau, que é uma forma de karaokê, em que eu estava pensando ali, né, de como que muitas vezes dentro da canção brasileira a gente tem canções, né, músicas como, sei lá, enfim, várias que de certa forma fazem apologia às vezes ao feminicídio, à violência doméstica. Isso dentro da tradição brasileira são muitos os exemplos. Então é um poema canção de karaokê, e por aí vai. E o da Andrômaca, que eu acho que é o que aí sim tem mais essa pegada da performance, do teatro e uma carga, assim, da minha experiência com os slams. Esse poema que é mais um falado manifesto mesmo, que é um poema que eu brinco, que eu explico. Não, mais do que explicar, talvez eu abra o jogo de por que eu tô falando sobre Troia em 2023 no Brasil. E os teus livros têm versão de audiolivro?
O Sangria a gente produziu um show lírico com a Vânia Ornelas, que ela toca baixo acústico, e a Juba Carvalho, que toca percussão. A gente rodou vários festivais e, enfim, espaços de poesia falada. Você quer entender o que é poesia? O primeiro passo é desaprender gramática. É preciso entender a semântica de 5.000 famílias exigindo moradia. É preciso desmontar corretores. É preciso entender a lírica de uma mulher. Mas dentro desse mercado do audiolivro... Não posso dar spoilers, quem sabe. Mas o Pedras a gente está produzindo também um espetáculo teatral. Que aí tem a sonorização, eu várias vezes faço a performance soltando bases, enfim, né, com um MPD, solto, enfim, algumas outras vozes. E tem uma performance que foi dirigida pelo Eugênio Lima, que a gente já está, enfim, em vias de produção. Muito, porque eu acho que vai mudar vai elevar a régua do que pode ser um audiolivro e algo que nem lá fora fazem ainda. E eu torço muito por isso, porque eu narro audiolivro. Então, quando eu ouvi o curta, que a gente vai falar já de como é que foi a ideia de fazer e exibir aqui um trechinho, eu falei, nossa, isso daqui, se tivesse as versões de audiolivro produzidas nesse nível, vai elevar a régua num lugar, porque produção como tudo, né? Dublagem, o negócio é tudo para ontem, tem que fazer meio rápido e tal. E às vezes não dá tempo de dar tipo, montar um espetáculo, sabe? Que bom que você vai fazer isso. Eu acho que vai ser legado, sabe? Até para o formato e as pessoas se acostumarem até quem tem costume de ler, sabe, abrir o coração para a literatura, né? E me fala uma coisa, como é que foi a história do teu livro virar um curta? Bom, como o lançamento foi durante a pandemia, infelizmente eu não tive como circular, a princípio, com o livro nos espaços de microfone aberto. Né? E eu tinha muito essa necessidade de ver os poemas falados, né? Ver os poemas performados, ver os poemas encarnados, assim, na carne, sabe? E aí eu falei com o Eugênio, que é um artista que eu admiro muito, um grande parceiro há muitos anos. E ele falou, Lu, vamos fazer um curta. A gente grava no teatro, então a gente gravou no Teatro Folias, né, que é um teatro super importante aqui no centro de São Paulo, com uma equipe super reduzida. A Vicky Von Poser depois fez a finalização com as imagens de arquivo, então tem toda uma iconografia, tanto de imagens seladas, escavações do começo do XX, final do século XIX, das ruínas de Micenas, né, que era a cidade-estado do Agamemnon. Tem fotos de quando eu fui para lá fazer as pesquisas de campo, né? Eu fui em 2020 para a Grécia, para visitar uma série de sítios arqueológicos, de museus, de ruínas, né? Então tem algumas dessas imagens. Tem todo um trabalho também com as palavras escritas, seja no muro da cidade, seja na própria tela. Então foi esse processo, primeiro de escolher alguns poemas, depois de pensar como performá-los ali no contexto do teatro, e depois essa finalização com a videografia, né? Com essa grafia das imagens no vídeo, na intervenção do vídeo. E aí a gente inscreveu em uma série de festivais, e entre eles um festival na Grécia. É um festival de vídeo poesia que existe há 10 anos, num espaço autônomo, autogestionado, em Exarchia, que é um bairro de Atenas, e eu fui exibir lá. E foi muito, assim, emocionante ver esse voltando, assim, né, para os gregos. Eu lembro deles falarem, nossa, mas por que você, uma brasileira, tá tão, assim, fissurada nessa coisa dos gregos? Eu falava, realmente, eu não sei, assim, por que a gente, de tão longe, continua lendo tanto vocês. Então foi um pouquinho essa a trajetória do filme. E você não vai contar mesmo o que você está aprontando, né, que eles me sigam, Luiz_Romão, e aí vocês vão saber em breve de audiolivros e afins e espetáculos. E como é que é a tua experiência
sendo editada, você também, eu li você falando sobre isso, esse livro foi editado pela Nós, né? Uhum. E que é uma editora que você fala que foi a maior editora que você já editou, mas que é uma editora pequena. Como é que é? Pequena no sentido de estrutura enxuta. Como que você vê essa produção cultural do lado dos editores e nessa dinâmica de... Eu acho que da mesma forma que a gente teve um boom, né, da poesia falada no Brasil nos últimos 10, 20 anos, né, isso tanto vinculado aos slams, aos saraus, aos movimentos, né, de microfone aberto, de poesia performática e tudo mais, a gente teve muitas formas de organização de um mercado editorial paralelo, né, às grandes casas editoriais, aos grandes selos editoriais. Que é uma coisa assim, beleza, a gente precisa manguear o livro. Então, a gente produz, a gente autodiagrama, escreve lá no ISBN, manda, publica. Os 2 meus primeiros livros, todos eu que vendi, bem dizer, né, junto com o Daniel Minchoni, do Selo do Burro, de enviar, de isso em sarau, lançar, depois, né, levar na mochila o livrinho e trocar e fazer zine. A gente também tem aí toda uma produção brasileira de outros formatos de circulação da poesia escrita, como zine, plaquete, cartoneira, enfim, né, outras formas de viabilizar essa circulação né, da poesia escrita. E no caso do Pedras, foi pela Nós, né, que é uma editora muito querida, que fez, né, esse projeto gráfico maravilhoso com a Bloco Gráfico. E na sequência, eu publiquei o Nadine pela Quelônio, que é também uma editora super independente e que trabalha muito com livros artesanais. Um pouco nesse sentido desses outros formatos de livro que eu estou falando, né? Então, Nadine é uma narrativa detetivesca, meio policial, pesadíssimo também, que é uma jovem que é assassinada e aí é o defunto dela que vai investigar o próprio assassinato. E aí eu conversando muito com a Silvia Nastari, né, que é a diagramadora responsável pelo projeto gráfico, ela pensou nesse livro que é quase que uma caderneta de detetive. Então, ele é costurado à máquina, e a gente carimbou os títulos um a um. Eu, ela e o Bruno Zeni, que é o outro editor, a gente ficava lá, pá, carimbando. Né? Então, é um livro que tem também essa capa, enfim, né, que lembra um pouco essa ideia de um bloquinho de anotações. E eu acho que dá um pouco conta também dessa diversidade, né, de editoras que têm feito um trabalho muito importante de viabilizar a publicação de poetas, de escritores independentes no Brasil e que têm, né, conseguido, aos pouquinhos, também ocupar espaços mais reconhecidos né, assim, da literatura com L maiúsculo, digamos assim. Né? Então, eu fiquei muito feliz de ter, enfim, né, estado no Jabuti e ainda mais com um projeto gráfico, editorial, de uma parceira como a Simone Paulino, da Nós. Mas o teu novo livro, Você Pós, Prêmio Jabuti, já deve ter uma demanda das próprias livrarias maior do que antes. E é um livro ainda no mesmo processo que você vem tendo, bastante artesanal. Como é que vocês organizam para atender essa demanda? No caso da Nós, assim, quando saiu o anúncio, estava já finalizando a primeira impressão, né? Acabou, e aí a editora conseguiu super, né, se agilizar. A gente publicou a segunda reimpressão. Está acabando, a gente já está indo para a terceira reimpressão. Então, assim, eu acho que o prêmio tem isso de ter possibilitado que leitores e leitores, né, que não me conheciam pessoalmente, conhecessem meu trabalho. Eu acho que essa é a grande... enfim, né, a grande alegria, né? Acontecer. Eu lembro de uma entrevista do Mia Couto falando que enquanto Londres, os críticos de Londres não falaram bem dele, ele não acontecia assim no lugar que ele acontecia. Precisava de um carimbo, isso faz parte. Mas o Pedras ainda é digamos assim, ele está todo impresso. Não tem um trabalho como tem o Nadine de você ter carimbado. E eu acho que já tem procura pelo Nadine, certo? Sim. O Nadine está em várias livrarias, porque além da gente pensar dentro do mercado do livro, as editoras, a gente também tem as livrarias, né?
E aqui em São Paulo, principalmente, a gente tem uma rede muito massa de livrarias de rua, livrarias independentes que, né, inclusive acolhem essas editoras e muitas vezes os autores e autoras independentes. Então, livraria está em várias livrarias de rua aqui de São Paulo, como a Simples, a Livraria da Tarde, Megafauna, Gato Sem Rabo, enfim. O Nadine tá e o Pedras também. Então, acho que, de certa forma, aos pouquinhos a gente vai criando mesmo, né, assim, essa possibilidade desses livros circularem. E nisso eu sou bem palmeirense, sabe, o Abel Ferreira, quando ele fala daquela pira de que qualquer vitória ou qualquer grande derrota do Palmeiras, a equipe técnica e os jogadores têm 24 horas, ou para chorarem muito e, tipo, se lamentarem, ou para comemorarem muito. Eu adoro essa regra das 24 horas. Então eu tenho essa, assim, beleza, 24 horas de comemorar o prêmio, agora vamos voltar lá nesse rolê de, tipo, ir em tal sarau, lançar o livro, tá ali com o livro, tira a mochila, vende, autografa e manda por correio. Mas por aí você vai. não tem uma versão que não seja artesanal, costurada à mão, ou tem? Não. É só assim. Aqui. Então por eu imagino enquanto, que deva ser uma logística... a gente fez como... Ele foi um projeto que teve o apoio do PROAC, né? Isso, inclusive, que a gente estava falando da importância de editais e de leis de incentivo à cultura. Então, além de... teve uma distribuição de 100 exemplares para bibliotecas, casas de cultura, enfim, coletivos de literatura independentes aqui na cidade de São Paulo. Na verdade, no estado de São Paulo. E teve uma tiragem de 1000, que para poesia é bastante. Acho que a gente já distribuiu uns 500 e tantos. Ainda tem alguns, então, assim, quem quiser, aproveita que logo, logo acaba. Eu quero que você conte para inspirar as pessoas que estão querendo, que escrevem, que sonham em serem lidas, um pouco do teu caminho mais editorial mesmo, assim, a partir do processo criativo a gente conversou, mas assim, tipo, beleza, como é que eu vou dar vazão a isso agora, editorialmente falando, um produto, sabe, para inspirar as pessoas, assim, tipo, caminho que faz, para onde olhar, como se organizar para tentar ser visto também. Eu gosto muito daquela canção do Sérgio Sampaio que fala lugar de poesia na calçada, sabe? Em geral, a poesia ou a literatura a gente vê muito como uma arte individual, né? Essa coisa tensa ainda, muito esse imaginário do escritor que está escrevendo lá no escritório dele sozinho, a máquina de escrever e tal. E talvez por vir exatamente do teatro eu vejo a literatura também como um rolê coletivo, né? Então, para mim, assim, é muito difícil falar de dica, né? Assim, conselhos e tudo mais, mas acho que tá junto com outras pessoas que estão fazendo literatura, colar né, assim, no slam na sua cidade, no rolê de microfone aberto, e também conhecendo essas editoras também que têm feito, né, esse trabalho aos pouquinhos de publicar autores e autoras estreantes. A gente tem outras possibilidades de pensar a circulação de poesia que não seja só através do suporte do livro. Então você tem uma galera que faz lambe-lambe de poesia, vai pensar poesia e vídeo, né? Então você tem aí toda uma tradição e uma cultura de vídeo-poesia, de vídeo e música, quer dizer, de poesia e música, enfim. Acho que são muitas as possibilidades. Bom, é isso. A arte é guerrilha, não desanime e vá à luta. Quem quiser te encontrar num slam, para ver você declamando, qual slam você está frequentando hoje? Olha, eu vou lançar o Pedras em setembro no Slam da Guilhermina, né? Que é o lugar onde tudo começou. Eu já tô, assim, eu pendurei as chuteiras vai fazer um tempo. Então, em geral, eu faço o sacrificial, que é a rodada, né? Para aquecer as notas, para aquecer os jurados. Mas eu vou mais, assim, para brincar. Aí é isso, eu faço uns poemas entre as rodadas ou no microfone aberto. Mas quem quiser me encontrar é isso. Eu tô, em geral, no Zap, no Slam da Guilhermina. Em setembro estarei lançando lá na última sexta-feira do mês, na saída do slam. Quem quiser te encontrar nos palcos, seja declamando as poesias, seja como atriz, quais são seus próximos espetáculos? Bom, Alexandre, então eu queria aproveitar para convidar para um evento que vai ter no Teatro Municipal. Vai ser a abertura de um ciclo de bate-papos com autores e autoras que foram premiados pelo Jabuti,
no dia 21 de setembro, que é uma quinta-feira, às 7 horas. Eu vou estar lá conversando um pouquinho sobre Pedra, sobre o processo, lendo alguns poemas também. E se pá, vamos ver, talvez role uma exibição do vídeo também. Muito bom. Agora a gente tem uma tradição aqui, todos os underturies que vêm, que a gente está entrevistando, a gente pede para assinar a edição de 2022, onde eles saíram. E aí eu queria pedir que você assinasse na sua página. Enquanto isso, eu aviso você que tem alguém, conhece alguém, ou mesmo quer se indicar para o Undertury 2023, a gente está com o período de indicações abertas no forbes.com.br/under30, Undertury. E aí entra lá, faça a sua indicação, ajude-nos a ampliar o raio de análise para a lista desse ano, como é que a gente está fazendo todos os anos. Muito prazer em ter te recebido aqui. É sempre muito bom receber artistas, com todo respeito aos outros profissionais, mas eu particularmente amo conversar com artistas aqui na Forbes. E a gente espera te ver de novo, a gente espera outros jabutis, outros prêmios, e sempre lembra da gente e a gente continua conversando, porque Underturies tem espaço aberto aqui sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Espero encontrar vocês aí também nas redes sociais. Um abraço. Obrigado para vocês que assistiram a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.